todos muito bem-vindos ao Backstage Podcast. Meu nome é Marcelo Luibeck e esse é meu programa de entrevistas. E hoje a gente está com a Isabela Chucide. A Isabela é fundadora e CEO da Linus, marca de lifestyle sustentável, que criou a primeira sandália de plástico vegana nacional. Em 2021, a Isabela integrou a lista Forbes Under 30, sendo reconhecida entre os 6 jovens brasileiros mais inovadores no setor da moda. Seja muito bem-vinda, Isabela. Obrigado por ter topado vir aqui fazer uma entrevista. Obrigada eu pelo convite. Beck, posso te chamar de Beck? Uhum. Tá. Então, super... Backstage, né? Tá, justo. Super obrigada pelo convite, muito legal estar aqui, tô super feliz. Isabela, eu queria começar com uma pergunta bem simples, mas não é tão fácil de responder. Quem que é a Isabela Chucide? Nossa, tá mais difícil. Ai, a Isabela Chucide é a Isa, na verdade. Eu sou uma pessoa muito tranquila, sou praticante do deboísmo, assim, sou muito tranquila mesmo. Gosto de fazer esporte, gosto de comer nutrientes, eu tenho a brisa dos nutrientes, gosto muito de animais, sou tipo a louca quando vai cachorro no escritório, eu largo tudo que eu tô fazendo. Sou casada, tenho 28 anos, acabei de fazer. E, é isso, não sei. E tem uma marca. E tem uma marca, Que tá aqui, inclusive. Essa é uma das minhas Linus. Eu tô com outra no pé aqui, eu tive que escolher qual que ia ficar melhor aqui. Você vai ter que mostrar o pé na gravação. Ih, dá pra mostrar, ó. Aqui, ó. Tá até com uma meia. É isso? Faz sentido Linus com meia? 100%. É. 100%. Então, é porque hoje não tá frio, mas um pouquinho menos calor. Justo. Aí eu gosto de usar com A meia. gente tá vivendo o inverno desde abril de 2022. Nossa, que saco, né? Deixa eu te perguntar. Você é uma empreendedora. Sim. E isso não veio do nada, assim. Você teve que fazer uma escolha em algum momento da sua vida para tomar esse rumo. E é uma escolha que requer coragem, porque é um rumo incerto. Sim. Como que foi esse momento de decisão para se tornar uma empreendedora? E como que você lidou com o medo de que poderia não dar certo? Como que foi esse momento da sua vida? Sim, eu acho que um ponto super importante de começar respondendo essa pergunta é que eu preciso reconhecer meus privilégios também, né? Então, foi uma decisão... não foi do dia para noite, então quando eu decidi... Já conto a história de toda a abertura da Linus, mas no momento que eu decidi abrir a empresa, eu peguei, sei lá, 50 mil reais que eu tinha, peguei um pouco meu pai, etc. Mas é um dinheiro que, primeiro, se desse tudo errado, não ia acabar com a minha vida, assim. E eu tinha uma rede de proteção. Se eu caísse, tinha quem me segurasse, né? Então, acho que isso é uma das coisas que mais ajuda a ter coragem na hora de fazer esse movimento. Mas eu não comecei como empreendedora, eu comecei caminho bem tradicional. Uma coisa que quem é a Isabela é uma capricorniana, tipo, escrita assim, 27 de dezembro. É o dia da minha mãe. Sério? Ela deve ser muito gente boa. Ela acabou de fazer. Por isso que eu tava pensando quantos anos eu tenho. Tipo, eu tô assimilando. E aí, eu sempre achei que eu quisesse ter uma carreira muito linear, muito segura, sem tomar grandes riscos, mas isso não estava me suprindo. Então, eu trabalhei em empresas muito grandes e depois de um tempo, acho que numa das maiores empresas que tinha tudo, teoricamente, uma pessoa jovem que é para trabalhar, entrega muito de lifestyle, eu não estava feliz, eu falei, beleza, alguma coisa tá faltando aí, né? E foi um processo de me redescobrir. Comecei a fazer, enquanto eu ainda estava trabalhando lá, curso de redação publicitária, porque eu sentia falta desse lado criativo. Depois larguei tudo, fiquei 3 meses sem trabalhar, que, de novo, podia me dar esse luxo, né? E comecei a trabalhar numa empresa de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Depois disso, ainda assim, estava... sei lá, sabia que eu não estava no lugar certo, faltava alguma coisa. Continuei lá e falei, beleza, eu já passei por empresa de tanto tipo, de tantas nacionalidades, em muitas áreas diferentes, e eu não me encontrei. Talvez seja o caminho de eu criar esse lugar para mim. Então, eu não larguei o meu emprego anterior de cara, comecei a ir atrás de uma ideia. E, enfim, agora entrando um pouquinho de como que surgiu. Como você, a gente estava conversando nos bastidores. No backstage. No backstage, exato. Eu tenho frouxidão ligamentar. Então, isso é um negócio que eu sei desde sempre. E eu sou uma pessoa, mais uma característica sobre a Isabela, muito despojada na forma de me vestir.
Então, eu passava o dia inteiro descalça, porque quando eu trabalhava nessa última empresa, eu fazia home office em 2018. Antes da pandemia, isso? Antes da pandemia, 2018. Fazia home office já, passava o dia inteiro descalça. Quando ia sair na rua, colocava um chinelinho de dedo. Quando eu queria estar muito arrumada, eram Vans. Então, inclusive, vocês poderem usar Vans na balada, tênis em balada, isso foi parte herança. da sua... assim, alguma coisa contribui aí, vou te falar. Então, enfim, assim foi essa pessoa. E eu comecei a sentir muita dor nos pés. Aí fui no ortopedista, eu já sabia da frouxidão ligamentar nesse momento. E ele falou, Isa, você precisa usar algum calçado que tenha curvas de sustentação, que dê, né, sustentação para os seus arcos plantares. E eu comecei a olhar o mercado, vi que não tinha nenhuma marca que tivesse um produto com todos os atributos que eu estava buscando. Então, que fosse prático, que fosse vegano, que fosse mais sustentável, né? Que tivesse um preço acessível, extremamente prático de usar no dia a dia. Falei, bom, será que tem outras pessoas que querem isso? Então foi assim. Desculpa, já vamos falei muito. Não, imagina, já vamos entrar então na Linus, mas antes eu queria perguntar, o que você fez de faculdade para dar esse start na sua carreira, assim? Fiz administração na GV, assim, não sei porque eu entrei lá e não sei, assim, perdida, daquelas pessoas que vai fazer ADM porque não sabe o que é. Você não tinha um plano de vida antes, então, que foi se adequando, foi algo que você foi fazendo. Exatamente. Eu me identifico um pouco, porque eu também fiz uma faculdade que eu não me identifico tanto e também sem um plano muito definido de vida. Tanto é que eu fiz faculdade de Direito, hoje eu tenho um podcast de entrevistas, que não tem nada a ver com isso. E eu perguntei de coragem e de rumos diferentes que a vida pode tomar, porque eu tô exatamente nessa fase agora, sabe? Tô exatamente no momento de que eu tô me formando agora, no final desse mês, e eu vejo todos os meus amigos ao meu redor em escritório de advocacia ou prestando concurso, com carreiras bem consolidadas, assim, definidas no trilho do que vai ser. E é difícil para mim não saber o que vai acontecer daqui a um ano na minha vida, não saber onde eu vou estar, se eu vou estar ganhando dinheiro, se eu não vou estar ganhando dinheiro. E, ao mesmo tempo, igual você, eu não me senti identificado nos outros lugares que eu trabalhei com o direito. Então, é muito louco esse medo de fazer algo que é incerto, mas ao mesmo tempo ter muita certeza que é um caminho que me preenche, sabe? Eu acho que é um pouco isso que você sentia, né? Total. Tem uma... Também não sei se vocês conhecem aquela música do Pedro Bial, lá, Use Protetor Solar. Ai, não conheço. Nossa, vocês são muito jovens. Mas que tem do Pedro Bial, a música? Pedro Bial, do próprio. Eu já não sabia que ele era cantor. Mas que fala que as pessoas mais interessantes que ele conhece não sabiam o que queriam fazer da vida e que aos 50 anos ainda não sabem. Caraca. Então, eu acho que é muito isso, né? Viver um dia de cada vez e, óbvio, todo mundo tem boleto para pagar, né? Tem objetivos financeiros na vida, mas com certeza é uma consequência, assim. Óbvio, a gente tem que correr atrás do dinheiro, né? Não acho que também tem que ficar sentado esperando, mas fazendo o que você ama e bem feito, o dinheiro é uma consequência, vai encontrar formas de rentabilizar o que for. Então, eu sou dessa filosofia. E o que tem na Linus que você ama ou já amava antes? Qual que é o pilar da Linus que você mais se identifica, assim? Primeiro de tudo, é o ambiente que a gente tem lá. A gente tem uma cultura, obviamente, de performance, mas, assim, é um ambiente muito gostoso. É um ambiente no qual eu nunca estive trabalhando em outro lugar, sabe? E saber que as pessoas são muito felizes trabalhando lá. E eu falo isso com muita tranquilidade mesmo, porque as pessoas que estão na Linus são muito realizadas. E quem não se identifica com a nossa cultura, alguma coisa, a própria cultura se encarrega de tirar, sabe? Então, eu acho que desde o início, a possibilidade de trabalhar num ambiente dessa maneira, mesmo quando era eu e uma pessoa, já dava pra ter um esboço do que seria, sabe? Isso no começo era você e mais um? No começo era eu e Deus, né? Eu e Deus. Depois, em setembro de 2019, entraram 2 estagiárias, enfim, o time foi crescendo. Mas, hoje em dia, com certeza, a coisa que eu mais amo tudo isso que eu fiz foi para ir atrás do meu propósito, né? Tipo, não sabia o que eu queria fazer da vida, falei, tá faltando algum negócio. E hoje em dia, através da Linus, eu consegui atingir meu propósito, que é conseguir fazer, assim, realmente fazer com que os outros... mudar o mercado, sabe?
como uma empresa que acabou de fazer 4 anos, mas isso com 2 anos eu já tinha essa percepção, uma empresa ainda assim pequena, consegue ter um impacto tão grande na cadeia a ponto de fazer gigantes do nosso segmento mudarem a estratégia inteira, ponto deles ficarem atrás para ver o que a gente está fazendo, tirar eles, sabe, da zona de conforto. Caraca. E fazer eles caminharem para um amanhã assim, mais sustentável, né, que eu acredito mais. Então, é muito aquela imagem, sabe, de uma pedrinha que vai balançando água em volta. Você falou do lugar que vocês trabalham. O escritório é no mesmo lugar da loja? É. Eu já fui lá na loja, inclusive isso aqui eu comprei lá, e esse aqui que eu tô usando eu comprei lá. E é muito gostosinho ali, né? É meio, sei lá, é meio verde, meio agradável. Nossa, foi um achado esse lugar durante a pandemia. E a localização é perfeita, né? Perfeita. Eu acho que é melhor até do que da Rua dos Pinheiros, porque a Rua dos Pinheiros é muito comercial. E lá é uma rua residencial com muito verde, tem uma árvore gigantesca na frente. E aí tem a loja na frente, bem pequenininha. E pra trás é bem grande, assim. Tá pra trás que é o escritório ali. Não, quando eu fui lá, eu fui atendido por uma vendedora, ela, assim, parece muito que ela tava vendendo por alguém que ela conhecia, assim, sabe? Não era... É diferente de uma loja no shopping, sim, alguma coisa. Foi uma relação muito gostosa. E você coloca todas as sandálias de um monte de cor diferente, fica linda a loja. Inclusive, eu queria ter uma de cor mais chamativa pra colocar aqui. A minha não é tanto, tô com a bambu. Não é tão chamativa, né? Mas a gente tem, tipo, da cor da minha malha. Pior que você veio já no padrão backstage, que você veio de meio laranja e verde. Dá pra mostrar pra câmera? Já mostrou? Ó. Garota propaganda do backstage e da Linus ao mesmo tempo. Isabela, por que sustentabilidade? Da onde surgiu isso? E assim, a minha pergunta de sustentabilidade, ela vai num lugar que é... Hoje, muitas marcas, principalmente de moda, de roupa, falam sobre sustentabilidade, como se fosse um mínimo que se tem que ter para tá no mercado de moda. Como que é ter sustentabilidade como um dos pilares da marca e usar isso e se diferenciar de outras marcas que usam sustentabilidade como mais uma característica ali? Sim. Da onde veio... eu conto bastante essa história. Quando eu tinha 4 anos, eu aprendi na escola o que era reciclagem. A partir daí, eu cheguei em casa, questionei meus pais... Meu prédio inteiro passou a reciclar. Por sua causa? Por minha causa, com 4 anos. Então, acho que desde muito cedo eu experienciei o poder da educação ambiental, sabe? E sempre fui a chata da família. Minha mãe estava escovando o dente com a água aberta, eu falava, ia lá, fechava, ficava maluca da vida. Sempre fui essa pessoa. Então, assim, muito da onde veio, eu não sei explicar. Eu acho que talvez quase talvez inconsciente coletivo, que as gerações... estão vindo cada vez mais com isso. E dentre as causas possíveis aí de militar por, é com a qual eu mais me identifico e com a qual eu acho que uma das que eu mais posso ter impacto mesmo, sabe? Que faz mais meu coração vibrar e, por consequência, eu quero ajudar mais. E como marca, por um lado, me dá muita tranquilidade. Porque se eu estivesse vendendo uma sandália de plástico sem estar preocupada com da onde vem o meu material, qual o impacto em termos de emissão de carbono que isso tem, etc., eu não estaria dormindo. Fato. Mas, ao mesmo tempo... então, traz essa tranquilidade do que eu estou fazendo é bom, mas, ao mesmo tempo, é uma super responsabilidade. Porque cada decisão que a gente toma dentro da empresa é pautada por isso. Então, às vezes a gente precisa abrir mão de margem para escolher algum insumo melhor, né? Isso impede um pouco a Linus de crescer mais rápido, por exemplo? Não sei se crescer mais rápido, porque quando a gente pensa em sustentabilidade, para mim vai muito além do ambiental. Isso né? O que é sustentabilidade? Então, sustentabilidade para mim é ambiental, social e financeiro. Então, vou falar dentro da minha realidade, dentro da Linus, tá? Ambiental, enfim, toda a questão de material que a gente fala, etc. Social, quem trabalha na Linus, então de, sei lá, 25 pessoas que a gente tem na empresa, acho que 20 ou 21 são mulheres. E muitas mulheres que vêm de realidades menos privilegiadas e que, talvez, se não fosse pela própria Linus, elas não teriam feito uma faculdade, ou não estariam se formando, enfim. Então, isso, para mim, entra muito no âmbito social. Quanto à questão financeira, a gente nunca captou. Então... Nunca teve investidores, é isso?
Nunca. Eu peguei aqueles 50 mil reais e foi isso que eu coloquei de dinheiro na Linus. E o resto é tudo o que ela gerou? Exatamente, sempre. Então, isso sim, talvez retarde um pouco o nosso crescimento, mas numa realidade, né, de tantos unicórnios perdendo chifre, eu prefiro ir um pouco mais com calma, só que tendo tranquilidade de que é uma empresa que se autossustenta mesmo. Né? Então, de fato, sustentável ao longo do tempo. Então, essa sua visão de crescimento da empresa, você não pretende, por exemplo, no futuro próximo, talvez trazer investidores fortes para dar esse boom? Qual que é a sua visão de crescimento? Assim, é um crescimento que você sempre consiga ser sustentável, igual você falou. O que você pensa nesses próximos anos? Assim? Nunca diga nunca, assim. Então, não é que eu nunca vou captar. Acho que existem momentos para isso. Só que eu não quero entrar naquele jogo de que você precisa ficar constantemente captando, porque o papel do CEO, enfim, de quem está à frente da empresa, muda totalmente. Você passa a ser aquela pessoa que só fica falando com o investidor e não é isso que eu quero. Então, se um dia chegar no momento da gente captar, com certeza vai ser tendo a certeza de que eu não vou ter que abrir mão dos meus valores para entregar os resultados que outros esperam, sabe? Então, é mais ou menos assim. Um tema que traz muito quando a gente fala sobre sustentabilidade, sobre marcas, é justamente as marcas usarem a sustentabilidade para se promoverem, que a gente falou, mas se promoverem no termo chamado greenwashing, né? Sim. Que é usar isso até extrapolar. O que é o greenwashing? E aí eu já vou trazer uma pergunta da Giovanna Kornfeld, que ela perguntou se você tem medo de ser taxada de greenwashing e o que você faz para evitar isso. Boa. Greenwashing é quando uma empresa usa de argumentos de sustentabilidade para vender mais e argumentos que não necessariamente são verdade ou podem até ser verdade, mas eles não são não fazem parte de fato da estratégia da empresa, da cultura da empresa. Então, trazendo até para o cenário da própria Linus, né? A gente tem concorrentes que vendem um produto falando... olha como ele é sustentável, é 100% reciclável. Mas eles não falam que vem 100% do petróleo material. Tá. A gente tem concorrente que fala... a gente tem, por exemplo, ali nos Amazônia, a gente doa um percentual do nosso lucro, né? Aliás, percentual do faturamento é 100% do lucro, esqueci a palavra, mas enfim, para a Operação Amazônia Nativa. Tá. Aí tem uma concorrente também que se inspira na gente, que tem uma sandália que doa um percentual dos lucros para uma ONG. Só que, se você vai lá ver, essa cor da sandália dela custa 10, 20 reais a mais do que as outras cores. Então, ela não está abrindo mão da margem dela, entendeu? Então, isso é greenwash. E respondendo a pergunta, eu tenho zero medo. Porque, assim, a gente é muito transparente em tudo que a gente faz. É tudo muito genuíno. E eu não faço um negócio sustentável para me diferenciar dos outros. Eu faço porque é o que eu acredito. Acho que a gente deu certo porque as pessoas conseguem ver essa genuinidade, sabe? E a gente é muito claro no sentido de que nada é 100% sustentável. Então, a gente não vai falar, olha, a Linus é uma marca de sandálias feitas com material sustentável. Sustentável, o 100% sustentável é, sei lá, uma batata plantada em agrofloresta, transportada por um índio a pé, sem embalagem, entendeu? Entendi. Esse material é o quê? É um PVC mais ecológico expandido, micro expandido. É uma resina de PVC, tipo cano. Resina de PVC já tem um percentual... Não vou entrar muito no detalhe, vai ficar muito técnico, mas já tem um percentual de sal na composição, que é um recurso inesgotável. E a gente adicionou plastificantes de origem 100% vegetal, tirou absolutamente qualquer coisa que poderia ser animal. Então, a gente conseguiu chegar em mais de 70% de fontes renováveis ou inesgotáveis na composição. Ainda tem 30% de petróleo, isso está escrito no nosso site, tudo. Entendi. Quantos anos você tinha quando você começou a Linus? 23. 23? A minha idade. Quando você tem 23 anos e você fala assim, tenho vontade de fazer uma marca de moda, de lifestyle sustentável. O que é o primeiro passo que você dá para pensar assim, como você vai fazer o design, essa fivelinha, por exemplo, tudo assim. Assim, bom, acordei e quero fazer uma marca. E agora? O que eu faço? O que você fez? Eu acho que a primeira coisa é você, assim,
Primeiro você tem que empreender com alguma coisa que você realmente gosta, né? Até um parênteses assim, eu fiz coach por uns 3 meses. E ele fala que ele ia abrir uma franquia da Cacau Show. E na noite anterior ele ia assinar o contrato, ele sonhou que ele estava se afogando em chocolate. E aí ele acordou desesperado. No dia seguinte falou, cara, se for para me afogar, eu não quero que seja em chocolate, nunca eu quero me afogar. E aí, enfim, entrou numas brisas e tal. E aí decidiu trabalhar com outra coisa. Mas eu acho que a primeira coisa é ser alguma coisa que você gosta muito. E sair conversando com pessoas. Empreender é conversar com pessoas, porque você precisa expandir sua rede. Então, eu não tinha ideia como fazer um calçado. Eu nunca tinha trabalhado com moda, nunca tinha trabalhado com química, nada do tipo. Quem é a primeira pessoa que veio na minha cabeça? É um designer de calçado. Aí, falei com um designer, não servia, falei com outro, tarará. Aí comecei a entender que existe esse modelo chamado... esse modelo de produção chamado injeção. YouTube tá aí para isso. Comecei a ver 1 milhão de vídeos no YouTube. Achei um designer que fazia o desenvolvimento com esse cara. Eu entendi todas as etapas do processo. Conversei com 1 zilhão de fornecedores e aí conversava com, sei lá, um injetor. O injetor conhece 3 matrizeiros. 3 matrizeiros conhecem 3 fornecedores de material. Nossa, eu já não sei mais nada desses nomes. Enfim, muito técnico, desculpa, mas é isso, sabe? Aí falando com a galera, porque não... Você precisa descobrir, você precisa conhecer, então... E é um meio que, até pra achar a galera não é tão fácil, talvez, né? Não, mas LinkedIn também, né? Tá aí pra isso. LinkedIn é top. Pô, LinkedIn é top. Você usa Quem não bastante? usa LinkedIn, usa LinkedIn. É muito bom. Eu já fiz contatos maravilhosos assim, tem 2 que pra mim foram os mais absurdos. Um é com o Pedro Zwin, que é diretor de marketing da Fazenda do Futuro, de internacionalização. Do hambúrguer lá, de carne Tipo, eu fiz vegetal. um post no LinkedIn, ele veio falar comigo, tipo, gostei, que você precisa de ajuda. Então, é uma pessoa que eu tenho dificuldades, sei lá, eu mando um e-mail, Pedro, o que você acha disso e tal. Eu amo essas Muito pessoas bom. que falam, eu gostei de você, se você precisar de ajuda, Nossa, me chama. Eu amo. Outro, o Alexandre Borges, que fundou a Mãe Terra. Tipo, cara gigantesco. Mãe Terra eu conheço, Alexandre Borges. Exato, mandou o fundador que criou o negócio, mandou uma mensagem, gostei, tarará. Tomei um café com ele, puta gente boa. Assim. Não, isso é muito bom. Ontem eu estava num bar com um cara, que veio aqui, inclusive, um médico que falou assim, eu gosto de você, eu quero trocar uma ideia. A gente nem falou sobre negócio, nada, mas trocou uma ideia sobre vida, assim, sabe? Sobre planos. E ajuda muito, porque... primeiro, a parte mais pessoal de você estar em dúvida do que fazer, assim, vem uma pessoa que te dá umas orientações, é muito bom. Sim. E a outra parte prática, né? Total. Até, assim, você para montar uma sandália, eu para montar um estúdio, não sei qual microfone comprar, qual câmera usar, qual gravador usar. Então, tem pessoas que te ajudam e te abraçam, assim, dá uma tranquilidade muito grande. Fala, não, dá para contar com alguém, né? E você foi atrás de pessoas que entendem Fui atrás de pessoas. Inclusive, agradecer a Nina Buonerva, que ela me ajuda muito. Sempre que eu preciso de alguma coisa, eu falo, Nina, me ajuda. Ela sempre tem alguma solução para mim. Muito bom. Queria que você fizesse um balanço de consumo e sustentabilidade, porque são coisas que, às vezes, podem ser meio contraditórias. Então, como que você lida com isso na sua marca, por exemplo? Então, uma promoção, uma Black Friday, como que une essas duas coisas? Perfeita essa pergunta, Beck, porque isso foi um questionamento que a gente teve dentro da Linus por bastante tempo. Vou usar a própria Black Friday como exemplo. A gente, esse foi 2022, foi o 3º ano que a gente fez. E a gente não queria fazer porque, poxa, eu tô estimulando as pessoas a comprarem. Eu talvez esteja acostumando o consumidor a comprar com desconto e eu preciso que ele entenda que tem toda a parte de remuneração na cadeia, etc. Só que é isso, sabe? Tem que ter um balanço. O que a gente entendeu? Que durante uma Black Friday é quando a galera tá com dinheiro para comprar. Se eles não comprarem de você, eles precisarem de uma sandália. Não forem comprar de você, eles vão comprar de um concorrente que talvez não esteja talvez tão bem intencionado, enfim. Vai comprar da concorrência. E a Linus é uma empresa que, justamente por a gente nunca ter captado nem nada do tipo, é um dinheiro importante para a gente receber. É um volume importante, né, de dinheiro que a gente entra assim, no caixa no fim do ano para a gente reinvestir na própria empresa, inclusive conseguir tornar ela mais sustentável. Então, é o dinheiro que vai para pesquisa e desenvolvimento, é dinheiro que vai para projetos sociais que a gente faz. Então, é um balanço.
E a gente tenta estimular isso da seguinte forma. Se a gente vai fazer uma promoção, não sei, que tem frete grátis na compra de 2, 3, sei lá quantos pares, a pessoa comprar de uma vez. Não é que a gente tá falando pra pessoa, tenha 5 linos. Tem essas pessoas. Mas assim, compra pra você e já... Pô, no seu grupo de amigo deve ter mais alguém que tá querendo. E aí vocês não vão ter vocês não vão ter que pagar frete, então racha com alguém. Então a gente tenta estimular dessa maneira. E é importante. A gente vive ainda no capitalismo. Né? Black Friday é boa pra vocês? Muito. É muita diferença? Assim? Muito. É, assim, surreal. Esse último ano foi bizarro. A gente bateu o recorde absoluto. A gente não estava esperando, mas graças a Deus a empresa estava estruturada para isso. E é doido, porque foi um ano que a Black Friday foi muito ruim pro varejo, né? Para alguns, tipo, pros grandes players foi, acho que 30% abaixo. E pra gente foi, tipo, pá, assim. Então... Quais são as épocas do ano? Black Friday, Natal, qual que é mais, assim? Black Friday, assim, novembro, dezembro, assim, você sofre feliz, porque é muito trabalho. Mas as datas comerciais padrão. Então... Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais um pouco menos. Mas inverno, a gente tá começando a sentir uma sazonalidade, mas que a gente, com meia, consegue trabalhar. Então, a gente vende meia tem, acho que 2 anos, se não me engano. E isso dá uma contornada. Entendi. Inclusive, tem gente nessa sala aqui que já me pediu de presente de aniversário uma dessa aqui. Quem? Adoro esses convidados. Então, porque ela falou que é um ótimo presente. É um ótimo presente. É um ótimo presente, porque é um preço bom, dá pra dar uma coisa estilosinha, bonitinha. Sim. É muito bom. Causa um impacto, né? Tipo, não é aquele presente de R$180, porque assim, hoje em dia com R$180 no shopping, você mal compra uma camiseta, né? Então, causa um impacto vistoso. E você vai usar, né? É uma coisa que você usa. É o que eu tava te falando no off. Eu fui agora no Réveillon, e acho que é até interessante pra você ter um feedback do cliente. Eu tava no Réveillon na Bahia, e o modelo padrão das pessoas usando era, sei lá, meio roupa de praia, mais estilosinho. Então eu usava linos nas festas, às vezes usava linos na praia, depois na festa também, que era uma festa mais informal, um forró, sabe? Tinha que pagar pra entrar. Sim. Então era muito... Sim, todo mundo tava usando linos, e eu usei linos no meu Réveillon, por exemplo. Então eu acho que entra num lugar... Como eu te falei, pra mim, que eu adoro usar chinelo, a Linus entra num lugar de ser um chinelo que eu posso sair arrumado ainda, sabe? Eu vou pra um bar, eu acho tranquilo usar uma Linus. 100%. Igual hoje, eu tô gravando de Linus. É com você, mas eu acho tranquilo, sabe? Total. E eu acho que você conseguiu entrar um pouco nesse meio termo entre ser uma coisa praia e poder usar pra ser, enfim, poder tomar água e tal, mas também pra ser estilosinho, assim, bonitinho. Total. Essa é a ideia, né? A gente conseguir trazer um produto que substitua vários outros, então você precisa ter menos coisas no seu armário, que você não tem que se preocupar. Eu odeio ter que me preocupar com o que eu vou vestir, cara, quero usar um negócio que vai pra qualquer lugar que eu for, serve. Então, tipo, camiseta branca e calça jeans. Onde eu for, tá tudo bem. Sim. E sempre, óbvio, de linos no pé, mas essa é super a ideia. Fico feliz que você tenha visto muita linos no Réveillon. Nossa, muita gente. Na minha casa, eu tava de linos. Eu tava numa casa, sei lá, com 15 pessoas. A quantidade de linos que tinha uma do lado da outra era bizarra. E o da hora é que as pessoas não falam cadê minha sandália, elas falam cadê minha Linus. Então, isso é muito legal, virou uma metonímia. Assim. Teve a discussão, cadê minha Linus? Aí eu falei, não é Linus, é Linus. É Linus. É Linus, né? Se for chamar de Linus, se chamar a gente, pode chamar de Linus. Por que chama Linus? Porque eu sempre fico... Vergonha? Porque hoje eu sou casada, mas eu namorei muito tempo, o meu marido antes de casar. E começo de namoro, todo mundo super fofo, né? Um com o outro, ela era linda pra lá, lindo pra lá. Hoje não é mais assim? Hoje em dia a gente tem outro apelido. É o nome de uma próxima empresa, não vou contar o apelido. Tô brincando. Mas... de linda, linda, linda virou Lina. E eu chamava ele de Lino. E zoando a gente, chamavam a gente de Linus. Então, o casal era Linus? E ele te ajudou alguma coisa na marca, assim? Então, você tava falando da Fivela. Ele me ajudou muito. Você falou da Fivela. Ele desenhou a Fivela, ele desenhou o logo, ele desenhou a palmilha. Tipo, não as curvaturas, mas a textura, a sola. E o engraçado é que na Fivela... eu tinha contratado um cara para fazer, mas não estava chegando onde eu queria. E ele já trabalhou como publicitário, diretor de arte. Então, manja bastante dessa parte mais visual. A gente fez a Fivela com argila.
tipo, na mão, Caraca. pra mostrar, tipo, pro cara que modelava no computador o que a gente queria. Então, foi muito, assim, handmade, sabe, pelo casal. Eu adoro a fivela, porque ela dá, assim, que é falsa, né? Não é uma fivela de verdade, mas ela dá um estilinho, assim, e todo mundo sabe que é falsa, não é pra parecer de verdade, né? E todo mundo bate o olho e sabe que é Linus. É verdade, é bem marca registrada, né? Vocês têm isso aqui patenteado, assim, de alguma forma? Tem. A gente tem desde o início registro por desenho industrial, mas não é algo que serve muito, assim, sendo muito sincera, porque se a pessoa muda põe uma bolinha a mais, cai. Então, a gente tem mais por formalidade, mas não é algo que serve muito. É, tem cópias que o cara muda um pouquinho e dá tudo certo e ele continua. Vocês já entraram com ação, alguma coisa? Não, a gente não, porque, cara, sei lá, eu tento não brigar, primeiro de tudo, mas eles podem copiar o desenho, podem copiar o produto, mas eles não conseguem copiar a essência. Então, eles não conseguem ter o mesmo relacionamento que a gente tem com os clientes, eles não conseguem ter a mesma genuinidade. Então, não serão, assim. Pode tentar, mas não vai dar. Queria falar um pouquinho sobre empreendedorismo feminino, porque você começou ali com 25 anos como mulher. Se isso foi um desafio a mais para você, e você falou que contrata majoritariamente mulheres, eu queria saber como que é ser mulher nesse meio, quais os desafios você já teve que passar até hoje, se hoje você já mudou um pouco, se hoje está um pouco mais tranquilo. Sim, comecei com 23, né? Não foi nem 25. Ah, é 23. Então, era osso, porque fora, tipo, aquela dúvida de, meu Deus, será que vai dar certo? Essa dúvida em si mesmo, assim. Tem todo o desafio de convencer outra galera, tipo, os fornecedores que estão acostumados com pedidos gigantescos, a desenvolver um material, desenvolver um produto, que, querendo ou não, toma tempo de máquina deles, né? Não é o mais vantajoso financeiramente, porque vai ter que fazer todo o setup, etc. Por exemplo, para produzir, minha primeira leva foram 900 pares. Então, convencer todo mundo disso. E eu lembro que o meu primeiro fornecedor, fora todo esse lado, eu estava numa cidade muito quente, no sul, e, assim, muito quente real, 45 graus. Nossa. Assim, estavam instalando ar-condicionados. Ventiladores na fábrica e tal. E eu preocupada com a roupa que eu tava usando, porque o cara, no dia que eu pisei lá, já foi me adicionar no Instagram pessoal, que, assim, fechado. E aí você entra numa, tipo, poxa, primeiro, será que eu dei a entender alguma coisa? Então, você duvida de si mesmo, sabe? Mas se eu não aceitar ele no Instagram, ele vai ficar com raiva e não vai me fornecer. E se eu aceitar ele ver que eu namoro, ele não vai querer me fornecer? Tipo, é umas caraminholas, sabe? Tipo, depois, obviamente, cheguei na conclusão, foda-se, não vou simplesmente aceitar ele, acabou. Mas é mais uma preocupação que você tem que ter. Sim. E sobre mulher trabalhando na Linus, sendo muito sincera, não foi um negócio mega planejado, só vou contratar mulheres. Mas eu comecei construindo um ambiente acolhedor para mim. Então, no começo, quando ia ficar eu e mais 1, 2 pessoas trancadas na sala, eu me sentia mais à vontade de estar com mulher. E foi caminhando dessa maneira e eu fui percebendo, sabe? Tipo, essa história de, contratar pessoas, mulheres que talvez não fossem fazer faculdade. Não é um negócio que você tem na cabeça sempre, sabe? Então, conforme você vai conhecendo gente, vai entrevistando pessoas, você vai entendendo isso. Então, vai E aí, não necessariamente os desafios de ser mulher, mas desafios de empreendedora no começo. Assim, o que foi mais difícil que você fez e que você olha pra trás e fala, nossa, isso aqui foi um desafio e eu aprendi... Tirar do papel. É o quê? Tirar do papel. Tirar do papel. Assim, eu vejo pessoas que estão começando o negócio e eu falo, ainda bem que eu não tô vivendo isso agora, porque é o mais difícil. É o mais difícil. E você não tem chefe, né? Você não tem uma pessoa falando o que você tem que fazer. Sim. Então, tipo, se você não coloca prazos e é muito rígido consigo mesmo nesse sentido, você só não tira do papel e ninguém vai saber que você não tirou do papel. Só você vai saber, sabe? Então, ter essa disciplina e essa força, sabe? De todo dia levantar e fazer um negócio que você tem que acreditar no longo prazo... É puxada. Pra mim, eu senti a mesma coisa quando eu fui começar isso aqui, porque eu já tive a ideia de fazer um podcast faz, sei lá, anos e eu nunca começava. E aí, o que eu comecei a fazer pra ter certeza que ia sair do papel, comecei a falar pra todo mundo.
Então todo mundo sabia que eu ia ter um podcast faz lá 1 ano. E aí ficava enchendo o saco. E aí, não vai abrir? Eu falei, não, calma, vai sair. Não, mas e aí, não vai abrir? E aí eu falava pra mais gente, porque eu sabia que eu precisava das pessoas me enchendo o saco, porque eu não queria decepcionar ela, sabe? É muito louco. Nossa, Não era nem me decepcionar, era decepcionar as outras pessoas que estavam com expectativa sobre isso. Nossa, eu sou o oposto. Eu não falo nada pras pessoas, porque eu não quero, tipo, que elas... Tipo, ela não tirou do papel o bagulho que ela falou, entendeu? Não ter essa... Eu sou... Tipo, quando eu tenho uma meta, eu não falo pra ninguém. É. Nossa, Às vezes eu acho que eu diferentes. sou boca mole demais também, porque eu falo muito. Não. Às vezes eu falo muito. Eu falo, ó, Pô, tal, mas tal tá pessoa entregando. vai vir, e ainda a pessoa não vem. Aí, mas Mas é coisa que também não depende de você, também né? depende de mim, é. Tipo... E aí eu fiz uma meta de ter episódio todas as quartas. Aí eu falei, se não tiver uma quarta ou outra, tudo bem. Teve uma quarta que eu não fiz e ela mexeu o saco. E aí, não vai ter episódio? Eu falei, boa que você mexeu o saco, porque aí não vai dar. Eu vou ter que fazer toda quarta. Isso vai ficando mais sério, assim, tipo... Vai virando, vai tomando mais espaço na sua vida. Mais do que mais sério, vai tomando mais espaço. Mas é muito difícil fazer coisa sem chefe, né? Sem alguém te dando uma bronca se você faz errado, né? Sim, e olha que eu sou nerd, assim, desde pequena. Nunca mandaram estudar, nunca nada. Eu lembro que eu ia muito bem na escola, meu irmão ia mal. E eu falava pra minha mãe, eu vou começar a ir mal na escola pra ver se você, tipo, dá mais atenção nesse sentido. Pra te cobrar mais. Eu queria falar, então, sobre um pouco seus prêmios individuais. Você ganhou, você foi listada na lista de Forbes Under 30, você foi depois chamada na Unesco, depois na... Eu até os nomes aqui eu não achei, tinha outros lugares que você foi chamada para palestrar. Como que foi? Como que é para você receber esses prêmios e ter esse reconhecimento jovem ainda, né? Você tem 27? 28, então como que é isso para você? Cara, a primeira coisa, por mais que o prêmio venha em meu nome e por mais que talvez isso soe clichê, é fato que, tipo, é a minha cara que tá lá, mas é a equipe inteira, porque a gente não teria entregue absolutamente nada do que a gente entregou se não tivesse o time todo por trás, ralando muito. Então, óbvio, vem meu nome, mas é obrigação minha, acho que ressaltar isso, sabe? Mas é muito legal, a da Forbes foi uma super surpresa. Como que é? Eles te avisam antes? Como que funciona isso? Não, eu não sabia que eu ia sair. E o mais engraçado dessa história é que eu tava em lua de mel. Era dia 31 de dezembro de 2021. E meu irmão mandou pra gente que ele saiu. A gente é sócio. Além de irmãos, a gente é sócio. Ah, tá. Foi você e seu irmão juntos. Só que não juntos pela Linus. Porque ele, tipo, é meu conselheiro, assim. Eu brinco que eu dei um percentualzinho da empresa pra ele em troca de consultoria 24/7. Ele tem o percentual, então? Ele tem o percentualzinho dele, mas ele tem que me atender o telefone 36 vezes no dia. Tipo, ossos do ofício. E ele mandou, e ele saiu na capa. E aí, nisso, a galera, né, da Scale Press, nossa agência de RP, tava mandando, Isa, ninguém da Forbes entrou em contato com você? Tará? Eu falei, gente, não, tá tudo certo, eu tenho 26, 27, ainda tenho mais uns anos pra sair, tá tudo bem. E aí, nisso, meu irmão me manda que ele saiu, eu falei, pô, é óbvio, né, que eu não saí, tipo, meu irmão tá na capa, não vou colocar os dois lá. E aí, eu fiz um post super emocionada, que a gente é muito grudado e tal. Aí, uma repórter era da Vogue, tinha saído da Vogue já, da Vogue, da Forbes, tinha saído da Forbes, comentou, Isa, parabéns pra você também. Aí eu fiquei tipo, quê? Aí eu comecei a, tipo, ligar desesperada pra galera do RP. E aí a gente descobriu que eu tinha saído também, só que não tinham me avisado. Ah, você já tinha saído da revista, tudo? Eles não liberam tudo de uma vez, entendeu? Ah, entendi. Então, eles tinham liberado, tipo, a capa. Então, acho que tinham, sei lá, 6 pessoas na capa. E depois eles divulgaram todo o resto. E aí foi bem legal, porque a gente saiu juntos, os dois na mesma edição. Mas... Fora isso, acho que o outro maior reconhecimento foi ter participado do podcast da Unesco Sost, mas ter ido pra Cúpula das Américas. Isso foi, tipo, surreal. Era esse o nome que eu tava procurando e não achei no Sabia que eu não sabia que eu tava indo pra aquela... Quem é a Isa? Eu sou meio lesada. Eu, tipo, tava lá, eu sabia que eu tava indo pro Summit of the Americas. Eu não sabia que Summit of the Americas era a Cúpula das Américas até o dia anterior. Aí eu fiquei tipo, nossa, fudeu. Eu já tava lá. Você não sabia o que era direito? Tipo, Summit of the Americas, beleza, vários países da América, mas eu não tinha linkado, sabe, as coisas. Eu fiquei tipo, mano, como eu vou falar nesse lugar? Era uma palestra que você ia dar? Foi eu e mais 2 lojistas, tipo, duas outras pessoas que tinham e-commerce na América Latina, pra falar
sobre expansão internacional de e-commerce. Tá. Então, foi um baita reconhecimento, assim, foi bem legal. E esses prêmios, esses reconhecimentos, mudam um pouco ali no de patamar? Você sente que isso fez uma diferença na marca? Ou, pelo menos, em como você se posiciona com a marca? Isso mudou alguma coisa? Eu acho que dá mais autoconfiança, né? Querendo ou não, quando os outros te reafirmam, você fica mais tranquilo. Porque, assim, a gente comenta, mas não é alguma coisa que a gente fica postando na marca toda hora, sabe? Mas se a pessoa vai atrás, eu acho que dá mais credibilidade também. Como empreendedora, eu acho que talvez tenha mudado um pouco mais do que Linus como marca, sabe? Tá. Porque a marca se constrói no dia a dia mesmo, né? É muito mais importante para o cliente a experiência que ele teve lá na loja do que o prêmio que a fundadora ganhou, deixou de ganhar, sabe? Nisso, então, de comunicação da marca, como que você se coloca como Isabela e como se coloca como a Linus? Você tenta fazer sempre algo relacionado ou você quer ser reconhecida como Isabela empreendedora, ponto, e Linus algo meio separado, assim? Então, eu sou, como eu falei, bem tranquila, né? Então, para mim, é muito difícil me expor, no sentido de ficar fazendo coisa no Instagram, etc. Mas eu entendi a importância que isso tem para a própria marca. Eu não quero que a Linus dependa da imagem da Isabela, desde o início, até por isso eu apareço muito pouco por lá. Mas eu não lembro qual que é a consultoria, talvez seja KPMG, não lembro. Mas, assim, tem algumas pesquisas que falam que a imagem mais importante para uma marca, que dá mais credibilidade, é justamente o fundador, é justamente quem está por trás. Então, eu entendo o impacto que isso pode ter na marca. Tá. Então, por isso, tô dando mais cara a tapa. Participando de podcast? Podcast é conversa, é gostoso, mas ficar postando, tipo, coisa no Instagram, eu criei um Instagram profissional. Porque antes saía a reportagem e vinha muito homem me adicionar. Era, tipo, bizarro. Vinha, tipo, juro, eu lembro quando saiu um negócio na UOL, eram, sei lá, 130 homens me adicionar no meu Instagram fechado, que, assim, tinha, sei lá, 700 seguidores, sabe? Então, não é que era um negócio aberto. E eu lembro que até, na época, perguntei pro meu irmão, falei, quando essa reportagem sua, vem tudo isso de mulher atrás? Ele falou, não. Eu falei, pô, coisa chata, né? Então, eu entendi que era importante fazer essa cisão, mas... acho que acaba acontecendo essa... Vai se formando o nome, né? Mas... Qual que é o seu Instagram, então, para as pessoas te seguirem? É Isabela Chucide. Chucide. Vou deixar aqui uma roupa. O outro eu mudei o nome, ninguém me acha. Fechado. Inclusive, você postou lá no seu Instagram um boné que você estava sorteando. Quando que dá para comprar esse boné? Então, a gente não fez para vender, mas muitas pessoas pediram. Então, porque eu gostei. Eu vi que você ia sortear lá. Eu falei, eu compraria um boné da Linus. Quem sabe... Você tem uma relação muito próxima com seus clientes. No Instagram é muito fácil de acessar a Linus e você. Quando que você lida quando o feedback é negativo? Então, se você já teve algum momento de receber muitas críticas ou nem pelo produto, sei lá, não entrega, assim, como que você lida com isso? Assim? Sim, história da minha vida, assim. Os podcasts, os feedbacks negativos, eu acho que são mais importantes do que os positivos. Óbvio, né? Sempre da maneira como ele é dado, isso é importante também, mas... se o cliente não estiver satisfeito, a empresa não existe. Então, a gente já teve muito isso, e isso foi crucial para a própria estruturação da empresa. Então, exemplo, o primeiro ano que a gente fez Black Friday foi em 2020. A gente vendeu muito mais do que a gente esperava. A gente tinha uma estrutura menos 1.000. Então, a gente não conseguia atender. A gente ficava montando pedido até 3 da manhã. Tipo, galera regada pizza e cerveja no escritório montando e não dava conta. E aí, eu entendi. Mas tinha produto suficiente ou... Tinha produto, mas não tinha braço. Entendi. E, tipo, não tinha organização, não tinha sistema, não tinha nada. Faltava competência mesmo, sabe? Então, a gente fechou o site em dezembro. Eu não vendi no Natal de 2020, porque eu falei, eu vou entrar num buraco que vai ser mais difícil ainda de sair. E aí, a gente passou o 2021 inteiro estruturando equipe de logística, equipe de atendimento, porque a gente não tinha uma equipe de atendimento. 2022, mais ainda. Então, por isso que esse ano, apesar da gente ter tido um salto muito grande de vendas, maior do que a gente tinha previsto, a gente não teve problemas, porque o sistema como um todo funcionava, sabe? Então,
isso só aconteceu por conta de feedbacks negativos, né? E você aprende a lidar em algum momento? Porque eu, quando recebo crítica, eu fico bem chateado. Óbvio que você sempre fica chateada, né? Nunca é bom. Mas acho que você acostuma. Você cria a casca também. E é um negócio, sempre enxergar a intenção positiva por trás do comentário, sabe? A pessoa se deu ao trabalho de ir lá. Significa que, tipo, ela gosta da marca minimamente pra ter estrada. Ela se importa, né? Ela se importa. Exato. Queria falar sobre New York Fashion Week. Sim. Vocês estavam lá. A gente, fisicamente, ninguém da Linus estava, mas a Linus estava. Foi outra surpresa muito boa essa. Então, foi surpresa? Vocês não tinham 100%. combinado? Como que foi isso? 100%. Entrou um estilista, acho que era John Carlton, alguma coisa assim, em contato com a gente por e-mail. Carlton Jones. Quase. É isso. Pedindo pares, porque ele gostou e que ele queria usar. Falou, a gente não tem nada a perder, né? O custo vai ser o frete. A gente mandou pares pra lá e ele sumiu, não falou mais nada. A gente foi ver as fotos do desfile e tava ali nos lá, assim. Nossa. Sem ter gasto, sem dar. Isso é muito bom. A gente, A propaganda bizarra, né? A gente faz muito esse tipo de coisa, porque são marcas, empresas, etc., que querem estar próximo a nós, sabe? Por conta de toda a bagagem que a gente está construindo traz. Então, acho que atrai coisas boas. Imagina. Aparecer o negócio que você criou na Nova York Fashion Week deve ser muito louco. Gente, é muito legal. Né? Eu ando na rua parecendo uma idiota, né? Porque eu olho pro pé das pessoas, eu não olho na cara de ninguém. E você fica achando Linus? Linus. Meu, eu já quase bati o carro em Portugal. Em Portugal? Eu vi uma mina andando de Linus, eu tinha saído de um restaurante, eu entrei com o carro na contramão, não percebi que era contramão. Nossa. Pra, ter certeza que era Linus. A mina ficou me olhando, eu tava é Linus isso? Ela ficou Eu que criei. Aí eu fiquei Falando de Portugal, então, pergunta da Sofia Balestrin. Quero saber como foi entrar no mercado europeu. Recepção do público, decisão de ir, etc. Como que foi isso? Sim, a decisão de ir foi muito orgânica. A gente começou a ver que no site tinham muitos acessos vindo de Portugal, da Espanha, etc. E a gente começou a receber muita mensagem de pessoa que queria comprar no site, mas não conseguia, porque não tinha CPF, muito menos conseguia chegar na parte de frete. Então, a gente foi atrás de uma marca. Mentira. Veio uma marca atrás da gente que tinha muito fit, é uma marca de Portugal. A gente falou, ótima oportunidade para testar sem gastar. Então, a gente entrou nas lojas da rede deles em Portugal, vendemos pares e deu muito certo. A aceitação foi linda, teste de preço maravilhoso. A gente falou, beleza, agora vamos então criar um e-commerce internacional. A gente começou focando na Europa, mas quando eu fui lá para a Cúpula das Américas, como era nos Estados Unidos e fui só eu não tinha como levar estoque para vender nem nada. Aí a gente decidiu abrir o e-commerce para o mundo todo. E tá sendo uma experiência muito legal. Tá muito no início ainda. Mas, assim, tem mais de 130 e muitos países que entram no site. Tem pedido da Índia caindo. Nossa, então, como, sabe? A fábrica é tudo no Brasil tudo e aí vocês exportam, brasileiro. Nossa, exato. que louco. E futuro da marca? O que você pensa? Assim, você pensa em expandir além da sandália e da meia? Quanto que você pode falar sobre isso também, né? Não sei se você quer falar muito para, enfim, não dar ideia, mas o que você pensa para os próximos anos? Tem muita coisa para acontecer, porque, por princípio, a Linus não é uma marca de calçadas, é uma marca de lifestyle sustentável. Então, existe diversas maneiras da gente entregar isso para o consumidor. Então, vai vir muita coisa boa por aí. Mas nossa ideia é sempre ser pioneiro nesse sentido e desafiar as outras marcas porque assim, eu quero estar sempre melhorando, porque acho que é obrigação, mas para também desafiar as outras marcas a fazerem melhor, sabe? Eu percebi que se a gente faz um produto sustentável que incomoda eles vão se mexer para fazer um produto minimamente parecido com o nosso, tentar se igualar. Então, conforme eu for caminhando e puxando isso, eles vão atrás. E acho que, como pessoa, como empreendedor, etc., essa é a minha missão. Então, a gente quer sempre caminhar nesse sentido. Se eu puder dar uma sugestão, o bonezinho eu compraria fácil. Pode deixar. Fica aí, anota aí, porque eu gostei do bonezinho.
Numa era de unicórnios caindo, o vira-lata caramelo tem muito valor. O que é o vira-lata caramelo que você fala? É uma empresa que nunca captou e que é financeiramente sustentável. Então, a gente pode não ter o mesmo crescimento que empresas que captam zilhões têm, mas é isso, elas criam essa dependência, né, que a gente não tem. A gente sabe se virar com o que a gente tem. Então, acho que é muito mais nesse sentido. Eu gostei do vira-lata caramelo. Bom, né? Eu pus essa frase porque eu achei muito bom. Eu vou aqui para umas perguntas finais mais rápidas. Tá. Tem pergunta que as pessoas, meu público mandou, e tem umas rapidinhas que eu fiz também. Tá bom. Tá bom? Paulo Fernandes perguntou: queria saber sobre economia circular, ciclo de vida do produto e como ela aplica isso no negócio. Eu não entendo direito isso aqui, então... Boa. Economia circular é quando a gente pensa que não existe jogar uma coisa fora. Então, ela sempre tem que voltar, né? Do berço ao berço. Então, no nosso caso, a gente usa um material que é 100% reciclável. E por isso, por exemplo, que a gente não tem fivela. Então, essa circularidade tem que ser pensada... E o próprio ciclo de vida do produto tem que ser pensado desde da ideia, assim, da ideação do negócio. Então, a gente não quer colocar nenhum outro componente, porque isso dificulta a reciclabilidade. Então, assim que a gente olha muito ciclo de vida. Você tem que olhar emissão, literalmente todo o ciclo de vida do produto, parte de utilização de água, etc. É muito complexo. Mas, mais brevemente, eu acho que é dessa forma que está na Linus. Perfeito. Giovanna Kornfeld perguntou suas inspirações para a marca. Acho que talvez de pessoas, né? Ela não especificou, mas eu adiciono de pessoas. De pessoas, eu acho que posso também até trazer de marcas. Isso é zero problema para mim. Eu acho que, falando primeiro de marcas, uma das marcas que mais me inspiram é a Vert, né? Veja, fora do Brasil. Eles são demais e extremamente acessíveis também. Então, a gente é bem parceiro deles. Tem marcas fora do Brasil que estão, assim, explodindo. Cariúma, que é brasileira, inclusive, né? Tá explodindo a Cariúma. Cariúma é brasileira? É brasileira. Eu não fazia ideia. Mas eles focam no mercado internacional. Nossa, não fazia ideia. Tem a Pangeia. Enfim, tem muita marca legal. E de pessoas... acho que vou falar mais até da minha família do que grandes nomes que existem por aí. Mas toda a minha família é de empreendedores. Então, meus bisavós vieram fugidos da guerra. E eram da Segunda Guerra? Da Segunda Guerra. E eram um mascate e se conseguiram construir, sabe, uma vida aqui. Meu pai sempre empreendeu. Meu avô empreendia e minha avó era, tipo, o braço direito dele na empresa. Então, eu tomo muito como exemplo tudo que minha família conseguiu construir por meio do empreendedorismo, sabe? Que louco. O que seus bisavós faziam de empreendedorismo? Mascate, eles batiam em porta vendendo coisa, tipo, vendedor de rua, sabe? Que louco. Então, tipo, deixaram tudo que tinham na Polônia, vieram sem nada e reconstruíram, assim, a vida. O único exemplo de empreendedorismo que eu tenho na minha família é também, na verdade, meu avô, que veio da Segunda Guerra e ele fez uma fábrica de guarda-chuva aqui, sei lá, ele veio com 17 anos sozinho, né? E veio e construiu uma fábrica de guarda-chuva e é por isso que meu pai pôde estudar, e minha tia, e por isso que eu tenho o que eu tenho hoje, porque ele veio da Segunda Guerra. É muito louco isso, né? Sim, pensar. Total. A gente fica nos nossas angústias de empreender, não empreender, de fazer uma coisa nossa com medo. Imagina eles em 1945. Exato. Sem falar língua, né? Meu avô era húngaro, seu polonês, né? Nossa, Exato. É porque a gente tem escolha, entendeu? Às vezes, quando a gente tem escolha, a gente entra no paradoxo da escolha e acaba sendo difícil. Mas quando é sobrevivência, não... Não, isso é muito louco. Se eu te chamar aqui de novo, daqui 5 anos, o que você espera ter para me contar? Ui, aquelas, né? Espero que a Linus tenha escritório na Austrália. tá vivendo em Bali. Cara, eu realmente espero que a Linus se torne uma referência global em termos de lifestyle sustentável, em termos de marca, que é melhor para o planeta existindo do que não existindo. Acho que esse é o meu grande objetivo e conseguir pontuar muito claramente todos os impactos diretos, mas também os indiretos que a gente teve. Então, como que a gente conseguiu mudar o setor, mudar mais do que só o segmento. Acho que o mercado como um todo de bens de consumo. Então, esse é muito o meu objetivo e impacto que a gente consiga ter na vida das pessoas. Então, se o Backstage
existir daqui 5 Tenho anos. certeza que vai existir, assim, vai ser o maior podcast do Brasil. Junto com a Linus, que vai ser a maior sandália, a gente faz vai uma parceria. patrocinar vocês. Olha, maravilhoso. quando quiser, eu tô aceitando. Parede vai ser o fundo de Linus, tá ligado? Nossa, eu faria tudo ali, ó. Tá vendo que tem um espaço grande ali, ó. Pode jogar todas as vezes que você tiver na sua loja aqui. Se você me pagar, eu faço. E pra terminar, um recado pra quem tem vontade de empreender, mas é jovem, tem inseguranças. Uma pessoa como eu, por exemplo, tem um recado pra... Ai, eu acho que aquele antes feito do que perfeito, né? Tem que se jogar, óbvio, sempre mensurando riscos, né? Eu acho que a gente não pode ser imprudente, a gente tem que arriscar, mas dentro do que é arriscável. E sempre ser o mais enxuto, o mais bootstrap possível. Então, se quer abrir um negócio, você não precisa captar zilhões antes de abrir. Começa pequeno. Assim, acho que um ótimo exemplo de uma pasta de amendoim chamada Naked Nuts, os caras começaram fazendo para os amigos, deu certo. Foram lá, fizeram para mais pessoas, começaram a vender, tarará. Então, eu sou muito dessa mentalidade. E se policie para tirar do papel. Porque é muito fácil se perder no caminho. Perfeito. Isabela, muito obrigado. Obrigada. Foi uma delícia conversar com você. Obrigado por ter topado. Foi rápido, né? Eu conversei com você depois com a Rose e a gente marcou logo. Então foi muito bom. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigada, super prazer estar aqui. E é isso, espero voltar daqui 5 anos. Então, vai voltar, com vai muita voltar. coisa boa. Vai voltar. Então sigam a Isabela, sigam a Linus, comprem Linus. Me sigam também, Backstage Podcast. E Marcelo Beck também, né? Que agora eu sou influencer, né? Óbvio. Tem que fazer Cupom ISA10 para todo mundo que quiser comprar Linus. Cupom ISA10, perfeito. Quando você voltar daqui 5 anos, vai ter o cupom Backstage. Não, isso a gente pode fazer amanhã. É? Então vamos fazer. Beijo, obrigado, viu? Valeu.